A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que estão nos acompanhando aí nesta série de estudos que estamos fazendo baseado nas lições da Escola Bíblica Dominical, revista CPAD. Nós vamos hoje nos debruçar sobre a sexta lição desse trimestre que estamos estudando, onde temos estudado aí sobre o plano divino, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estamos hoje a estudar uma lição onde nós vamos deixar de falar um pouco sobre os reis de Israel e de Judá e vamos falar do ministério espiritual que estava sendo desenvolvido dentro desse período, na pessoa aqui do profeta Elias e, consequentemente, o profeta Eliseu, que veio a sucedê-lo. Bom, Elias, nós já estudamos aí 2 lições aí falando sobre o profeta Elias, se relacionando com os reis. Nós já sabemos que Elias ele profetizou dentro de um período muito crítico da vida espiritual do povo de Israel, embora o reino do norte, Israel, estivesse até prosperando dentro do âmbito material, porque Samaria foi construída pelo pai de Acabe e foi muito bem estabelecida como capital do Reino do Norte. Então o Reino do Norte estava prosperando, porém espiritualmente estava cada vez mais se distanciando de Deus. Aí surge, Deus levanta o profeta Elias como um verdadeiro atalaia, alertando a nação sobre os erros que estavam cometendo e os riscos que estavam correndo por causa do seu distanciamento de Deus. O profeta Elias ele veio a profetizar dentro do reinado do rei Acabe e depois do rei Acasias também, o seu filho. Bom, é importante que nós notemos que em meio a todo esse caos espiritual que estava acontecendo no período do rei Acabe e do rei Acasias, Deus estava trabalhando, Deus estava atuando. Elias foi um profeta usado por Deus para a realização de muitos milagres, muitos sinais. Nós já estudando aí as lições passadas, vimos o que Deus fez através do profeta Elias. Elias ele não escreveu nenhum texto bíblico, mas ele foi um profeta que fez escola. Nós temos relatos claros na Bíblia de que havia uma escola de profetas no tempo de Elias. Embora Elias não tenha deixado algum registro histórico escrito, mas o seu ministério foi um ministério que marcou de uma forma muito forte aquela geração do povo de Israel. E Elias teve um ministério muito promissor, onde Deus manifestou o seu poder e confirmava as palavras que Elias dizia, de tal forma que Elias era reconhecido, tanto pelos grandes como pequenos, Elias era reconhecido como a boca de Deus, o representante de Deus na face da terra naquele tempo. Mas, como todo ser humano, Elias teve o seu tempo, Elias teve a sua trajetória. E assim como ele começou sendo usado por Deus, ele também teve o seu término de ministério. Elias teve o seu fim ministerial. E o interessante, o importante no estudo da lição de hoje é que nós observamos que Elias ele terminou seu ministério consciente, ele estava consciente de que estava chegando no seu fim, ele não relutou contra isso, ele não foi contra isso, ele aceitou bem o término da sua missão e ainda deixou um sucessor para que pudesse dar continuidade ao trabalho, de profeta no meio do povo de Israel. Isso me chama muita atenção porque é interessante nós observarmos Elias no auge do seu ministério, podemos dizer assim, porque Elias era poderosamente usado por Deus. Elias soube
entendeu o tempo de parar. Existem pessoas que não conseguem entender que o ministério ele tem um tempo. É um tempo, então você tem que saber aproveitar bem esse tempo, você tem que saber administrar esse tempo, você tem que saber que esse tempo ele tem início, meio e tem um fim. E ao final desse ministério, você precisa estar também preparado psicologicamente, emocionalmente, para entender que o seu tempo está terminando e é preciso deixar alguém à altura para dar continuidade ao seu trabalho. Me chama muita atenção que a Bíblia nos deixa de uma forma muito clara que Elias, ele preparou Eliseu, ele deixou Eliseu como seu substituto, como seu sucessor. Eu sempre gosto de frisar que o bom líder não é aquele que faz um trabalho que fica marcado pelo seu zelo, pela sua dedicação. O bom líder é aquele que, depois de um trabalho com tanto zelo, com tanta dedicação, ele consegue, de fato, deixar alguém para sucedê-lo. Um bom líder é aquele que faz discípulos. O bom líder é aquele que faz a sua sucessão. Porque o ministério que nós exercemos, ele, na verdade, não é nosso. Ele foi dado por Deus e deve ser conduzido com o máximo de zelo e responsabilidade. Mas nós devemos entender que vai chegar um tempo que nós vamos ter que passar essa responsabilidade a alguém. E Elias, ele foi um grande líder como profeta, porque ele não só exerceu bem o seu ministério, como também no final da sua caminhada, da sua missão. Ele soube preparar alguém para que pudesse substituí-lo e dar sequência ao trabalho que deveria ser feito em Israel, que era pregar contra a iniquidade, o pecado que estava de uma forma muito disseminada, né, na sociedade israelita. Bom, então, a lição de hoje é uma lição que gira em torno, a lição 6, né, do dia 8 de agosto de 2021, é uma lição que gira em torno dessa realidade. O título da lição, Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Então nós temos aqui dois personagens, o profeta Eliseu sendo um discípulo, um seguidor, alguém que entendeu o chamado do profeta Elias e quis seguir essas pisadas, desejou seguir essas pisadas do profeta Elias, ele desejou trabalhar junto com o profeta Elias, sendo fiel e comprometido ao ministério do profeta Elias. Então nós temos aqui Eliseu, que era esse tipo de discípulo, né, perfeito, pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sua fidelidade, pelo seu comprometimento que ele tinha para com o seu líder. E temos aqui o Elias, a referência, o grande líder, o grande mestre, aquele que, na verdade, era a referência para Eliseu. Isso aqui me faz refletir sobre a necessidade, como eu disse aqui, do profeta, de um líder, seja lá qual for o cargo que ele exerce de liderança. Há uma necessidade do líder trabalhar sucessores para que possa substituí-lo quando ele não tiver mais condições de dar sequência ao trabalho. E também me chama a atenção aqui como que Eliseu enxergava Elias como uma referência. É evidente que Eliseu, melhor dizendo, ele foi muito bem sucedido na sua caminhada no seu ministério, porque ele soube enxergar na pessoa certa o exemplo que ele precisava para a sua vida. Qual é a referência que você tem trazido para você? Qual é a referência que você tem usado para moldar o seu comportamento, a sua vida? O grande problema que nós encontramos hoje é a falta, às vezes, de discernimento por parte de muitas pessoas para escolher a referência certa para a sua vida. Eliseu foi muito feliz em entender que Elias era o profeta a ser imitado.
Elias era o profeta a ser seguido. Eliseu foi muito feliz em entender o chamado de Elias. É muito triste quando a gente vê algumas pessoas com tanto potencial e tanta capacidade de servir a Deus bem, mas ele escolhe a referência errada. Ele começa a seguir princípios que são dados por alguém que não é a melhor referência para ele. Mas Eliseu, ele foi feliz na sua escolha. Uma vez que ele foi chamado lá pelo profeta Elias, quando Eliseu ainda estava lá cuidando da sua lavoura, né, com as juntas de boi, a Bíblia diz que quando Elias passou por lá e viu Eliseu, jogou a capa sobre Eliseu. Isso está lá no 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 até o 21. Diz a Bíblia que Elias jogou a sua capa sobre Eliseu. E olha que essa capa, né, ela segue a vida de Eliseu desde o seu chamado, né, até o momento que o profeta Elias foi transladado. E essa capa, ela tem aí uma relação muito interessante com o chamado e a sequência do ministério de Eliseu. Coisa interessante, né? Então, a Bíblia diz que Elias jogou a sua capa sobre Eliseu, chamou Eliseu e Eliseu aceitou. Mas é interessante você observar que a convicção de Eliseu era tanta, a convicção de Eliseu foi tanta, que a Bíblia diz que Eliseu desfez o seu carro de juntas de boi, seu carro de bois, né, sua junta de bois que ele usava na lavoura, ele desfez, ele queimou aquelas peças de madeira, usou aquelas peças de madeira para fazer um verdadeiro churrasco com seus animais, né? Então ele fez um churrasco, um verdadeiro churrasco, deu a carne para as pessoas ali à sua volta, as pessoas pobres, e abandonou tudo e seguiu Elias. Isso mostra o grau de convicção que Eliseu tinha no seu coração de que ele estava fazendo a coisa certa, a convicção que ele tinha de que ele estava seguindo a pessoa certa. Se você tem um pastor sincero, verdadeiro, fiel, não tenha medo de utilizar ele como uma referência na sua vida. Não tenha medo de usar ele como um modelo a ser seguido, se ele é um homem de Deus fiel. Porque hoje existe muita gente que tem utilizado como referência, às vezes pessoas distantes do seu convívio, pessoas que têm muitas vezes um comportamento dúbio, e o resultado disso é que pessoas que tinham um potencial tão grande, poderia ser uma bênção tão grande nas suas igrejas, às vezes acaba se perdendo na sua identificação com o seu meio, porque escolhe referências erradas. Mas Eliseu fez a escolha certa. Por isso que o título da lição aqui diz: o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Porque Eliseu de fato se tornou o sucessor de Elias. No textuário diz assim: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aqui nós temos a conversa determinante que definiu de fato Eliseu como sucessor de Elias. Elias, sabendo que ia ser transladado, perguntou, questionou com Eliseu: olha, o que você quer de mim? Pede o que você quer, porque eu já vou ser tomado. Já está chegando minha hora. E aí Eliseu sabiamente disse: dá-me a porção dobrada que está sobre ti. Às vezes esse texto é mal interpretado, porque inclusive o comentarista coloca aqui muito bem, que a porção dobrada é uma referência à herança que o filho mais velho sempre recebia do seu pai. Ele recebia uma porção dobrada em relação aos demais irmãos. Nós não podemos esquecer que o profeta Elias tinha uma escola de profetas, então havia muita gente que estava aprendendo a ser profeta com ele. Mas Eliseu tinha um diferencial. Eliseu se destacava na sua obediência, no seu comprometimento ministerial.
Por isso que Eliseu foi privilegiado com essa pergunta feita aqui por Eliseu, por Elias, né? Por esse questionamento feito por Elias. Quando Elias diz, você pede aí, o que você quer? Pede o que você quiser. Pede o que você quer porque minha hora está chegando. O que você quer que eu faça com você? E Eliseu sabiamente disse, olha, eu sou mais um dos filhos dos profetas. Filhos do profeta. Me dê a porção dobrada. Eu quero ser um instrumento, eu quero ser usado. Eu quero ser o sucessor seu. Mas é claro que Eliseu, quando pediu isso, não pediu com esse coração vaidoso, ambicioso, mal intencionado, maliciosamente intencionado, como muitas vezes a gente vê hoje. Pessoas que muitas vezes estão de olho no ministério do seu pastor, do seu líder. Muito antes do líder morrer, ele já se autoproclama como o líder que deve ser ouvido no lugar do seu líder maior. Existem pessoas que buscam o ministério por uma absoluta ambição, por interesse pessoal. Não, a questão de Eliseu não é essa. O apóstolo Paulo disse que aquele que deseja episcopado, excelente obra deseja. O problema não é desejar, o problema são as intenções, são os pensamentos ocultos e o que está no coração. E Eliseu, ele se espelhava no seu mestre. Eliseu se moldou o seu caráter e o seu ministério em torno daquilo que ele via na vida do seu mestre Eliseu. E ele disse, dá-me a porção dobrada. Eu quero ser como o Senhor. Quero ser usado como o Senhor. Eu quero ser o seu sucessor para levar à frente esse ministério glorioso. Então, na verdade, o que ele pedia aqui é que ele fosse tratado como um filho primogênito, que ele fosse tratado como um filho que, recebendo a porção dobrada, pudesse servir da melhor forma possível para Deus. Bom, na verdade prática, o que nós temos aqui? O texto diz assim, na verdade prática, o comentário. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. É aquilo que eu falei anteriormente aqui na minha introdução. Existem pessoas que seguem pessoas erradas. Existem obreiros que seguem, que têm como referência obreiros errados. E o resultado disso é que nós encontramos cegos orientando, guiando a cegos. Nós precisamos saber, de fato, a quem nós estamos como referência para nós. O relacionamento de Eliseu e Elias era algo divino, especial, produzido pelo Espírito de Deus, uma identificação produzida pelo Espírito de Deus. E isso foi possível porque Eliseu soube ver em Elias o chamado, ele soube reconhecer em Elias a graça de Deus, o poder de Deus, e ele buscou em todo o tempo estar perto de Elias para aprender, para absorver o que Elias tinha de bom para passar para ele. Então, por isso que essa verdade prática, ela é muito interessante nessa questão, nesse quesito, porque ela nos fala da necessidade de nós nos inspirarmos em pessoas, andar com pessoas que realmente, tendo uma intimidade com Deus, possa nos transmitir algo que venha edificar as nossas vidas e nos fazer mais útil para a obra do Senhor. A leitura bíblica em classe nós encontramos em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o 15. Diz assim um texto. E sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Versículo 2. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, e vive a tua alma que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem sei. Calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei.
e assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Observe que em todos esses versículos que nós lemos aqui, nós encontramos Eliseu colado com o profeta Elias. Não deixava o profeta Elias a sós. Ele seguia Elias de perto. Homens de Deus, servos de Deus, nós precisamos estar perto. A gente precisa analisar muito bem quem nós estamos utilizando como referência e quais são essas pessoas que nós estamos trazendo para perto de nós. Existem pessoas que não devem estar perto de nós, porque o seu testemunho, os seus exemplos, os seus hábitos não são bons, não vão nos aproximar de Deus. Mas no caso aqui do profeta Eliseu, ele enxergava, ele sabia que perto de Elias ele aprendia. Perto de Elias, ele crescia. Perto de Elias, ele tinha mais intimidade com Deus. Perto de Elias, ele tinha experiência com Deus. Então, ele procurava se aproximar desse profeta, o profeta Elias. Eliseu entendeu que ele iria ganhar muito espiritualmente se ele estivesse próximo do profeta Elias. Ora, fica claro para nós aqui que a convivência com pessoas que têm experiência com Deus também nos acrescenta. E a convivência com pessoas que não têm intimidade, experiência com Deus, pode ser uma grande perda de tempo para nós. Por isso que o Salmo 1 é bem claro quando diz: bem-aventurado o varão que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda no caminho dos pecadores. Ou seja, existe uma necessidade de nós de termos intimidade. É claro que se relacionar, a gente se relaciona com todos, mas intimidade, nós precisamos estar focados em aprender com quem tem alguma coisa de bom para nos passar. E Elias entendeu que Eliseu, melhor dizendo, entendeu que o profeta Elias era a pessoa certa com quem ele deveria caminhar para que ele vivesse as suas maiores experiências com Deus. Bom, no versículo 7 diz assim: e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Versículo 9: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não, não se fará. Versículo 11: sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo, Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais os viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do rio. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Olha que coisa interessante. Elias atravessou o Rio Jordão com Eliseu, realizando o milagre, tocou com a sua capa nas águas e as águas se abriram. Do outro lado do Rio Jordão, Elias e Eliseu juntos, desce
uma carruagem de fogo, separa os dois. Elias é conduzido ao céu no redemoinho. A capa de Elias, aquela mesma capa que Elias lançou sobre Eliseu lá no início do ministério de Eliseu. Aquela mesma capa que Elias lançou sobre Eliseu, agora cai dos céus. E Eliseu toma aquela capa, símbolo do ministério de Elias, símbolo da graça de Deus, do poder de Deus sobre Elias. E agora Eliseu toma posse. E essa capa passa a ser um símbolo do chamado de Eliseu como sucessor do profeta Elias. E aí Eliseu usa essa capa para atravessar o Rio Jordão, para que o Rio Jordão se abrisse e ele pudesse atravessar para o outro lado. E ao chegar do outro lado, os filhos dos profetas, os discípulos, eles reconheceram Eliseu como sucessor. Houve um reconhecimento por parte dos profetas. Houve um reconhecimento por parte dos discípulos de que Eliseu era o sucessor de Elias. Eliseu não tomou isso para si, ele não impôs isso. Isso foi automático. Eles logo perceberam que do mesmo jeito que Deus estava usando Elias, agora estava usando Eliseu, porque o primeiro milagre eles viram acontecer quando o Rio Jordão atravessou e Eliseu passou para o outro lado. O que é que nós aprendemos com isso? Deus chama, e quando Deus chama, a igreja reconhece. Quando Deus chama, a igreja reconhece o chamado no homem de Deus. E Eliseu, a partir de então, passou a ser visto pelos filhos dos profetas, pelos discípulos, pela escola de profetas, como aquele que estava estabelecido por Deus para substituir o profeta Elias. Bom, no nosso comentário da lição, nós temos aqui a síntese do tópico 1, que diz assim: todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Referente à vida do profeta Elias, Elias, claro, teve muito sucesso no seu ministério. Mas, repito, o ponto marcante continua sendo o fato de ter deixado um sucessor à altura para dar prosseguimento ao seu ministério. A lição ela está dividida aqui em 3 tópicos. No primeiro tópico nós temos a despedida de Elias. Primeiro subtópico, o ministério de Elias termina. Segundo subtópico, um profeta com a grandeza de alma. Terceiro subtópico, Gilgal em lugar de boas recordações. No segundo tópico nós temos o pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu e a porção dobrada de Eliseu, ou melhor, a porção dobrada que Eliseu pede, né, no segundo subtópico. E no terceiro subtópico, Elias, a inspiração de Eliseu. Quem é o seu inspirador? Quem é a sua referência? A referência de Eliseu era Elias. Quem é a minha referência? Quem é a sua referência na vida cristã? Terceiro tópico da lição, nós temos aqui Eliseu toma a capa de Elias. Primeiro subtópico, a comunhão de Elias e Eliseu. Segundo subtópico, a capa de Elias. Nós observamos aqui que Eliseu desenvolveu uma relação de fidelidade, de cumplicidade, de amor, de dedicação ao seu mestre, o profeta Elias. E claro que Deus aprovou Eliseu pela sua postura submissa. Ele soube ser submisso até o dia que Deus o chamou para substituir o profeta Elias. Irmãos, eu espero que tenha contribuído, que esse comentário tenha somado para que os irmãos possam aí bem utilizar neste domingo da sexta lição que estaremos estudando na Escola Dominical do dia 8 de agosto de 2021. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.